Vamos relembrar aqui o objetivo de cada um dos aprendizados que você está tendo em cada um das aulas que você está passando, tá? A ideia é que você vá tornando essa forma de pensar produtiva, de agir, um hábito na sua vida, tá? Então, quando eu tô falando dos 7 primeiros passos lá da primeira aula, do planejamento do dia da segunda aula, de pensar 80-20 aí da terceira aula e essa de agora, que é a questão de você refletir e pensar no longo prazo, nas consequências sobre fazer ou não fazer uma atividade, vai ser algo que precisa ser incorporado no seu dia a dia. Pode parecer complexo nesse primeiro momento, mas com o tempo, como você vai colocando em prática no seu dia, cada uma dessas coisas, isso vai se incorporando em você e vai se tornando cada vez mais natural, e quando você vê, você já vai estar aí fazendo num processo automático. Então, este módulo aqui é para incentivar você a refletir sobre as consequências de fazer ou não fazer determinada atividade. É comum que a gente pense aí a longo prazo, aliás, não é tão comum assim, né? Que a gente pense a longo prazo, médio prazo e curto prazo. Então, se você não tem na sua agenda, no seu planejamento, dos seus objetivos, planos para longo prazo, médio prazo, curto prazo, abre um espaço aí para você pensar dessa forma, porque isso é importante e é considerado também um dos hábitos das pessoas de sucesso, ter clareza de onde elas querem estar daqui 10 anos, daqui 5 anos, 3 anos, daqui a 1 ano. Então, pensa nas suas metas nesse sentido, longo, médio e curto prazo. É importante que você tenha essa visão. Mas a questão da reflexão que a gente tem aqui, nessa aula de hoje, é sobre as consequências de fazer ou não fazer alguma coisa, né? Por vezes, as pessoas acabam procrastinando o tempo de entrega de algum projeto, mas quando chega lá no final, tá perto de entregar, ela dá um jeito e ela entrega. Por exemplo, é muito comum isso acontecer com entrega de TCC. Você tem um prazo longo para você entregar o seu trabalho de conclusão de curso, só que aí você procrastina e vai chegando perto da data e você vai, corre, faz e entrega. Já foi comprovado que as pessoas que fazem isso, que elas falam que elas trabalham mais sobre pressão, mas não é verdade. A verdade é que essa pessoa, ela é viciada na adrenalina que causa no seu corpo de realizar isso em última hora, tá? É um vício que ela acaba tendo aí na adrenalina, e a gente já viu que isso não é saudável a longo prazo, que o ideal é que você mude isso para endorfina, de dedicar às atividades e de ser mais realizador. Aí, o que acontece? Uma atividade, ela tende a durar o tempo que foi estabelecido para ela. Se você, por exemplo, colocou 3 meses para realizar o TCC, essa atividade vai demorar 3 meses. Se você colocou para ela 1 mês, você vai fazer ela dentro de 1 mês. Tem um princípio, chama princípio de Parkinson esse, que ele diz que uma atividade dura o tempo que ela deveria, que você estabelece para ela. E na grande maioria das vezes é isso que acontece. Existem também grandes prejuízos sobre essa entrega de última hora, né? Quem entrega de última hora acaba ficando estressado, pode cometer erros, esses erros podem ter perdas financeiras para a empresa ou ainda retrabalho, perdas de orçamento. Então tem uma série de consequências. O assunto ser produtivo, ele é muito amplo nesse sentido de quanto ele vai trazer de ganho para a sua vida, para a sua empresa, para você, para quem você quer ser, quem você quer se tornar. Então, é importante que você reflita sobre as consequências de fazer ou não fazer determinadas atividades. Por exemplo, existem atividades que a gente já falou que são as atividades importantes, que provavelmente são aquelas que vão ficando para depois e não são as que costumam ser prioridades no seu dia. Mas
são aquelas que vão te trazer a promoção, o sucesso, sabe? Mais felicidade em família. E você vai procrastinando, deixando pra lá, até o ponto de algumas se tornarem urgentes e aí acabam tendo que ser realizadas assim de última hora na correria, né? A gente pode usar, por exemplo, um carro para exemplificar aqui. Um carro, você sabe que tem que trocar o óleo, e aí você não leva, e aí acontece alguma pane, alguma coisa do seu motor, e aí você vai lá e leva, e aí as consequências disso já vão ser muito maiores do que se você tivesse ido lá e feito a manutenção correta do seu veículo. Esse é um exemplo só para a gente ilustrar aqui o que seriam essas atividades que você precisa sempre refletir sobre a consequência de não fazer, ou de não realizar, ou de deixar para depois. E para que fique mais claro na sua mente, eu vou propor aqui 3 perguntas fundamentais para que você possa fazer essa reflexão aí, se você está trabalhando no que é importante ou não, se isso vai fazer a diferença para você ou não. São 3 perguntinhas, vamos a elas. A primeira pergunta é: quais das minhas atividades trarão o melhor resultado que eu preciso? Em outras palavras, quais das minhas atividades resolvem um problema grande aí que vai fazer a diferença, que vai mostrar a minha máxima contribuição para minha empresa, para minha família ou para minha vida de forma geral. Essa é a primeira pergunta e ela é muito poderosa. É importante que você tenha essas 3 perguntas que eu vou falar aqui sempre aí no momento em que você vai escolher suas atividades, durante o seu dia, na hora que você está fazendo as suas escolhas e tomando as suas decisões. A segunda pergunta é: o que só eu posso realizar com qualidade e que fará uma grande diferença? O que só eu posso realizar com qualidade e que fará uma grande diferença? Quem pensou nessa pergunta foi o pai da administração, Peter Drucker. E a resposta vai ser algo que só você é capaz de fazer com qualidade e que vai de fato fazer a diferença na sua vida, na sua carreira, na sua vida pessoal, profissional. É uma coisa única que só você fazendo e fazendo com qualidade fará um grande diferencial para você. E a nossa terceira pergunta é: neste momento, de que forma eu posso usar o meu tempo de maneira mais útil? Neste momento, de que forma eu posso usar o meu tempo de maneira mais útil? Ou, em outras palavras, qual é a tarefa mais importante que eu preciso realizar agora? São essas 3 perguntas que você precisa ter em mente sempre que você vai decidir sobre as atividades que você tem para fazer, sobre fazer ou não uma atividade, ou sobre se você está fazendo algo que é importante, que vai de fato te levar para os resultados que você precisa. Com relação a essa última pergunta, tem também um livro chamado A Única Coisa, e ele fala um pouco sobre essa questão de você realizar apenas uma coisa. E aí vou aproveitar aqui para quebrar um mito muito grande que as pessoas têm com relação à multitarefa, tá? Já foi comprovado cientificamente que o nosso cérebro não consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, tá? Você não vai fazer com qualidade todas as tarefas. Alguma delas, na verdade, assim, todas tendem a ser mal feitas, tá? Nenhuma e nem outra. Então, a ideia é que você trabalhe uma tarefa por vez sempre. Essa questão de, eu tô fazendo isso, aquilo, várias coisas ao mesmo tempo, não dá certo, tá? O nosso cérebro leva aí pelo menos de 10 a 15 minutos para retomar o foco em uma outra atividade. Então, quando você tá distribuindo a sua energia ao longo do dia, você tá perdendo em produtividade e não ganhando, tá? Então, foque e faça uma atividade por vez. Mas o objetivo do livro lá da Única Coisa é que você traga para sua mente sempre qual a única coisa que eu posso fazer hoje que vai tornar mais fácil ou mais próximo o meu sonho, o meu objetivo.
aquela minha meta que eu quero alcançar. Esse é o cerne principal do livro da Única Coisa. E é um livro bem interessante também. E eu gosto de pensar assim sobre as atividades. Quando você, às vezes, tem objetivos que são muito grandiosos, né? A gente falou aí do pensar de longo prazo, curto prazo, médio prazo. Quando você tem objetivos muito grandiosos, você pode ter colocado lá uma tarefa para você fazer, mas um plano está muito distante ainda. Quando você consegue trazer para o dia atual algo que hoje você já pode fazer, mesmo que pequeno, que já te coloque mais perto daquele teu sonho ou objetivo, você já vai vendo você se aproximando da sua meta num roadmap aí de conquistar ou de realizar. Por isso a importância de ter sempre um planejamento muito claro, de ter clareza das atividades, de listar aí tudo o mais detalhado possível. Quanto mais atividades você tem dentro de um plano, maiores são as chances de você realizar. Você quebrou em várias pequenas tarefas e isso vai se tornar mais simples de ir aos pouquinhos sendo realizado. E sem contar, né, essa satisfação que a gente tem de ir ticando as coisas que a gente já falou aqui.